Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento. Eu peço que os irmãos orem comigo. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e sempre me ouve, Senhor. A Ti, Pai, eu rendo graças pela Sua infinita bondade e misericórdia. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui diante de toda a igreja, podendo contar um pouco dos milagres que o Senhor fez em minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de começar o meu testemunho, eu quero brevemente fazer uma introdução. No domingo retrasado, obrigado, pastor. Domingo retrasado, o presbítero Wagner ministrou uma palavra na qual o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. O título da palavra foi A Vida Depois da Queda. A palavra que foi ministrada falou sobre a queda que marcou Mefibosete, mas não definiu seu destino. Ele foi esquecido em Lodebar, mas a graça do Senhor o alcançou. E ele saiu daquele lugar de abandono, de esquecimento e com certeza de profunda tristeza e o colocou para se assentar na mesa com o rei. Irmãos, assim eu sinto que aconteceu comigo. Por muitos anos me senti abandonado, esquecido e mesmo sem merecer, a graça do Senhor me alcançou. E hoje me sinto privilegiado, pois Ele me colocou em lugares que jamais pensei. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jefferson, sou esposo da Elizabeth, sou pai do Noah e vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Irmãos, eu quero dizer que tudo que eu vou contar hoje não é sobre a minha força, a minha capacidade ou os meus méritos. É sobre a misericórdia, a fidelidade e o amor de Deus. Para que os irmãos entendam a grandeza de que o Senhor fez, preciso voltar um pouco ao meu passado. Nasci em uma família bem simples. Meu pai era metalúrgico, minha mãe trabalhou muitos anos como vendedora de Yakult. Não tinha luxo, mas tínhamos princípios. Recebi uma educação baseada no respeito, na honestidade e no trabalho. Meu pai enfrentou problemas com álcool, mas nunca deixou de me ensinar valores que carrego até hoje. Desde criança, eu era muito curioso, gostava de desmontar brinquedos para descobrir como funcionavam e depois montá-los novamente. Com cerca de 10 a 12 anos, já desmontava minha bicicleta inteira, reformava, pintava, trocava peças. Aos 15 anos, eu entrei no Senai para cursar o curso de mecânica de usinagem. Foi ali que descobri minha paixão por metalúrgica. Eu tinha muita facilidade para aprender e destaquei bastante. Desde jovem, carregava dentro de mim um sentimento difícil de explicar. A sensação de que eu havia nascido para algo maior. Eu não sabia o que era, mas essa convicção sempre esteve em meu coração. Por ser muito dedicado ao trabalho, aos 18 anos, eu já era responsável pela ferramentaria e manutenção de uma empresa com aproximadamente 100 funcionários. Foi nessa empresa que eu conheci a minha esposa, Elizabeth. Eu costumo brincar que ela quebrava a máquina de propósito, só para eu ir consertar. Brincadeiras à parte, foi ali que Deus começou a escrever uma história que eu ainda não conseguia enxergar. Em 2009, quando eu tinha 19 anos, vivi o ano mais difícil da minha vida. Eu perdi meu pai de forma repentina aos 45 anos de idade. Foi um golpe muito duro para nossa família. Naquele momento, eu senti que precisava assumir responsabilidades, cuidar da minha mãe e da minha irmã. Mas a dor não parou por aí. Apenas 3 meses depois da morte do meu pai, eu vivi a maior injustiça da minha vida. Eu fui preso injustamente na porta da minha casa, quando eu chegava da academia. Irmãos, eu vou tentar contar brevemente como foi que tudo isso aconteceu. Naquela época eu estava saindo da academia, como os jovens dizem, né? Eu estava ficando com uma moça na academia
E nós estávamos indo para minha casa, e quando eu estava chegando na porta da minha casa, para quem me conhece, eu moro numa rua sem saída, então tinha carro de polícia na minha rua, e isso é muito incomum. E quando eu desci do carro, eu percebi que tinha um jovem parado no portão do meu vizinho. E quando a gente foi entrar para dentro de casa, o rapaz olhou para trás, me cumprimentou. Eu só cumprimentei. E quando eu menos percebi, ele já estava saindo correndo, e a polícia começou a correr atrás dele e pediu para ele deitar no chão, pediu para eu e a moça também deitar no chão. E a moça desesperada, sem saber o que estava acontecendo, e eu também sem saber o que estava acontecendo, de forma ingênua, deitamos no chão. Os policiais nos revistaram, jogaram todas as minhas coisas no chão. E quando perceberam que toda a rua estava se comovendo, minha mãe saiu, meu filho, os vizinhos, não, ele é honesto, trabalhador, toda aquela coisa. E aí, quando a gente menos esperou, acho que os policiais se sentiram um pouco pressionados pela sociedade, digamos assim, colocaram eu dentro de uma viatura, colocaram a moça numa outra viatura e colocaram o rapaz em outra viatura. E pediu para eu ficar quieto, não falar com ninguém, e ali eu fiquei aguardando. E comecei a ouvir, tentando entender, comecei a ouvir, olha, cadê a chave do Vectra, cadê a chave do Vectra? E aí foi quando eu percebi que tinha um Vectra estacionado na frente da casa do meu vizinho, e eu percebi que talvez estavam pegando o rapaz que talvez tivesse roubado aquele carro, e que eu talvez estava chegando no mesmo momento, enfim. E foi quando um policial chegou em mim e perguntou, cadê a chave do Vectra? Eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca roubei nada, nunca fiz nada disso. E o policial tirou a cabeça de dentro do carro, olhou para ver se não tinha ninguém perto, e ele colocou a mão no meu bolso e tirou a chave do carro e falou assim, você está preso. Naquele momento eu senti que minha vida desabava ali, eu achei que não tinha mais o que fazer. A gente foi para a delegacia, embora teve testemunhas, o pessoal da academia foi para a delegacia para provar que eu estava na academia no exato momento que aquele carro tinha sido roubado em outra cidade. Eu tinha todo um álibi, eu tinha toda a testemunha, eu tinha todas as provas, a câmera da academia que filmava eu treinando no momento do roubo na outra cidade. Mas os policiais, infelizmente, e o delegado ali naquele momento tomaram a decisão, e eu fiquei preso durante 30 dias no CDP de São Bernardo. Foram os piores dias da minha vida. Eu dividi cela com mais de 30 homens acusados por mais diversos crimes. Para os irmãos terem uma ideia, havia um homem que estava preso na minha cela por ter cometido 21 homicídios. Eu, que nunca tinha passado por algo parecido, me vi cercado por uma realidade que jamais imaginei viver. Embora minha família frequentasse a igreja, eu nunca tive uma vida de comunhão com Deus. Eu acreditava que Ele existia, mas não tinha relacionamento com Ele. Naqueles dias dentro da prisão, meu coração se encheu de revolta. Todos os dias eu esperava ouvir o meu nome na lista do alvará de soltura. Todos os dias a esperança vinha e ia embora. Até que, após 30 dias, recebi a notícia de que seria libertado. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mas hoje entendo que não fiquei preso por apenas 30 dias. Fiquei preso por mais 10 anos, não atrás das grades, mas preso às consequências daquela injustiça. Preso às portas fechadas, preso às oportunidades perdidas, preso ao preconceito, preso à marca que aquilo deixou na minha vida. Participei de inúmeros processos seletivos, em muitos deles me destacava nos testes, nas entrevistas e nas avaliações técnicas. Algumas vezes eu era informado que a vaga era minha, mas bastava chegar o momento da documentação e a vaga desaparecia. O sonho acabava e tudo aquilo começava de novo. Foram anos de humilhações, frustrações e decepções. E pouco a pouco meu coração foi endurecendo. Eu me revoltei com Deus, passei a enxergá-lo como alguém distante. Alguém que permitia injustiças sem se importar comigo. Questionei muitas vezes, se Deus é tão bom como dizem, por que permitiu que isso acontecesse comigo? Durante 10 anos, caminhei no meu deserto, sentia que estava sozinho. Era eu contra o mundo, mas mesmo naquele período, havia algo dentro de mim que se recusava a morrer.
aquela sensação que eu carregava desde criança permanecia viva e eu acreditava que minha história não terminaria daquela forma. Então, um dia, tomei uma decisão. Eu tinha duas opções: desistir ou dobrar a aposta. Decidi dobrar a aposta. Resolvi que venceria, custasse o que custasse. Se eu precisasse caminhar 10 vezes mais do que outras pessoas para chegar ao mesmo lugar, então eu caminharia. Foi assim que decidi continuar estudando, me aperfeiçoando e investindo em mim mesmo. Foi também nessa época que eu e minha esposa planejávamos nos casar. Desde o início, quando saí da prisão, minha esposa acreditou em mim. Enfrentou o preconceito das pessoas por estar se relacionando com um ex-presidiário, apostou em nós e juntos construímos um amor incrível. Obrigado, amor. Mas havia um problema. Não tínhamos recursos. Mesmo assim, pedi autorização da minha mãe e da minha irmã para construir uma casa sobre a laje da nossa casa. Minha mãe perguntou: você tem dinheiro para construir? Eu respondi: não, mas vou construir. E foi exatamente o que fiz. Durante 2 anos, todos os sábados, construí minha casa praticamente sozinho. Carreguei areia, preparei massa, assentei tijolos, levantei paredes, enfrentei sol, chuva, garoa. Muitas pessoas não acreditavam que daria certo, mas tijolo após tijolo, a casa foi ficando pronta. Quando terminei, ela estava lá, simples, mas linda, pronta para receber nossa família. Hoje eu percebo que Deus já estava trabalhando em mim. Ele estava me ensinando perseverança, estava formando meu caráter, estava preparando algo que eu ainda não conseguia enxergar. Algum tempo depois, fiquei desempregado. Um amigo da faculdade me indicou uma empresa pequena. Ela era tão pequena que ficava praticamente no fundo de uma garagem. Minha primeira reação foi recusar. Eu queria algo maior, mas depois de 9 meses desempregado, aceitei a oportunidade. E hoje eu entendo que foi uma das maiores respostas de Deus para a minha vida. Em pouco tempo, fui promovido, a empresa começou a crescer, eu crescia junto, mas meu passado continuava me perseguindo. Chegou um momento que eu não podia mais entrar em empresas para prestar serviços, devido ao meu nome ainda constar passagem, mesmo tendo sido absolvido. Houve situações extremamente humilhantes. Em uma delas, fui fazer um serviço em uma empresa de grande porte, com um nome muito conhecido, meu ex-patrão e eu. Passamos pela portaria, fizemos a integração, aguardamos em uma sala até sermos liberados para o serviço. Foi quando veio uma moça e disse que meu ex-patrão estava liberado, mas que por algum problema no sistema eu não estava. Então, mesmo assim, nos liberou para entrar na área onde executaríamos o serviço. Porém, disse para que eu não fizesse nada até ser liberado. A empresa precisando da minha mão de obra, eu que era a peça-chave para a execução. Foi quando uns seguranças da empresa chegaram em mim e me pediram para se retirar. Me acompanharam até a saída e não pude esperar nem na portaria da empresa, tive que esperar sentado na calçada. Foram experiências que deixaram marcas profundas, mas Deus continuava trabalhando. Mesmo quando eu não percebia. Mesmo quando eu ainda não conhecia verdadeiramente. Foi então que Deus colocou no meu coração o desejo de abrir uma empresa. No começo era apenas um sonho, mas aos poucos percebi que não se tratava de mim. Deus queria transformar minha história para que eu pudesse abrir portas para outras pessoas. Esse sonho permaneceu no papel por anos, até que veio a pandemia. Eu e meu amigo acabamos sendo desligados da empresa onde trabalhávamos e foi naquele momento de incerteza que decidimos começar. Em 2021, alugamos um pequeno salão, tínhamos poucas ferramentas, nenhum cliente fixo. Poucos recursos, mas tínhamos fé, determinação e muita vontade de trabalhar. Conseguimos uma oportunidade de participar de uma cotação de um pequeno equipamento na Scania. Era algo simples, mas foi o começo de tudo. O Senhor abriu as portas da Scania através do nosso irmão em Cristo, Kelvin, que hoje está morando na Suécia. Foi naquele momento comecei a perceber algo diferente acontecendo dentro de mim. O Espírito Santo começou a me quebrantar. Comecei a buscar a Deus, comecei a ler sobre Jesus, comecei a entender quem eu realmente era diante dele. Pela primeira vez,
compreendi que eu não era um abandonado, não era um rejeitado, não era alguém esquecido, eu era um filho amado. Então eu percebi algo que mudou completamente minha vida. Durante todo o tempo em que eu pensei em estar sozinho, Deus estava comigo. Quando eu estava na prisão, Ele estava comigo. Quando eu fui rejeitado, Ele estava comigo. Quando eu chorei sozinho, Ele estava comigo. Quando eu construí minha casa, tijolo por tijolo, Ele estava comigo. Quando as portas se fecharam, Ele estava comigo. Eu nunca estive sozinho. Eu apenas não conseguia enxergá-lo. À medida que o Espírito Santo foi tocando meu coração, eu sentia que cada vez mais deveríamos, minha família e eu, estarmos na casa do Senhor. Ou seja, fazer parte de alguma igreja. Porém, como no passado, tinha ainda meus bloqueios. Um deles era saber se ainda seria bem recebido pelo Pai. Mesmo depois de tê-lo ferido com palavras, tê-lo julgado. E outra, pela questão de que eu não conseguia confiar nas igrejas no que tange a questão financeira. Eu achava que eles faziam tudo aquilo para ganhar dinheiro, às custas de milhares de corações feridos das pessoas. Pois bem, assim como o Senhor abriu as portas da Scania através do irmão Kelvin, Ele o usava para falar ao meu coração. Tivemos diversas conversas e em uma delas, pouco antes dele ir embora para a Suécia, eu disse que gostaria de frequentar uma igreja, mas que não tinha confiança ainda. Foi quando ele contou sobre essa igreja, a Igreja Avivamento Bíblico, o quanto eram amáveis, o quanto eram extremamente corretos no aspecto financeiro, que era uma igreja séria, que levava pura e inteiramente os ensinamentos de Jesus. Pela graça de Deus, minha família conheceu esta igreja. Fomos recebidos com amor. Fomos batizados nas águas e o Senhor começou uma obra maravilhosa em nossas vidas. Irmãos, eu tive diversas experiências lindas com Deus, que em uma outra oportunidade contarei. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. Onde haviam feridas, Deus trouxe cura. Onde havia revolta, Deus trouxe paz. Onde havia medo, Deus trouxe esperança. Onde havia portas fechadas, Deus abriu caminhos. Aquele jovem que saiu de uma prisão sem perspectivas, um improvável, hoje está aqui diante desta igreja, testemunhando algo que somente Deus poderia fazer. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus colocou em minhas mãos 2 empresas que hoje geram empregos para mais de 50 colaboradores. Glória a Deus. E quanto mais Deus coloca em minhas mãos, mais me sinto constrangido, tamanha bondade e misericórdia do Senhor. Pois enquanto eu julgava, Ele me amava. E o que mais me alegra, irmãos, não é o crescimento material. É saber que Deus transformou alguém que precisava de oportunidades em alguém que agora pode oferecer oportunidades para as pessoas. Quando olho para trás, eu vejo que aquela sensação que eu carregava desde criança fazia sentido. Não era sobre sucesso, não era sobre reconhecimento, era sobre um propósito, era sobre Deus. Se eu pudesse resumir minha história em uma frase, eu diria: eu fui como um filho pródigo, andei por caminhos de revolta, mágoa e sofrimento, mas um dia voltei para os braços do Pai e descobri que Ele nunca havia desistido de mim. Para encerrar, eu quero deixar uma mensagem aos irmãos. Só eu e Deus sabemos como foi difícil e doloroso caminhar no deserto por 10 anos, sozinho. Mas hoje entendo que o deserto é o único lugar silencioso bastante para ouvirmos a voz de Deus. Talvez alguém aqui esteja vivendo um deserto, talvez existam portas fechadas, talvez existam feridas que ninguém conhece. Mas eu quero te dizer, você pode escolher caminhar com Jesus, e eu posso te garantir, com experiência própria, como é leve e agradável caminhar na presença de Deus. E hoje, minha maior vontade é que meu filho conheça Jesus desde cedo, e que ele não precise esperar 30 anos. Eu sei, enquanto estivermos nessa terra, todos estamos sujeitos a passar por tribulações, mas se ele estiver com Jesus, ele não vai sofrer como eu, pois vai entender que o que as pessoas acham que é um ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. Então ele não vai precisar andar ansioso, pois poderá confiar sua vida em Cristo Jesus.
Eu sou testemunha de que Deus continua escrevendo histórias. Muitas vezes, aquilo que parece o fim é apenas o começo do que Ele está preparando. Se Deus mostrasse todos os detalhes dos planos que Ele tem para nós, talvez nem acreditaríamos tamanha grandeza. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos, os caminhos dele são maiores do que os nossos. O amor dele é infinitamente maior do que podemos compreender. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e as palmas são para Ele.